Ah, meus amores, tudo bom? Olha nós aqui para mais um dia de aula. Hoje é terça-feira, dia 21 de julho, isso mesmo. E hoje, tia Mayara trouxe para vocês a aula de artes e a aula de português logo após. E aí, nessa aula de artes de hoje, tia Mayara pensou em um assunto que é ligado que eu também quero ligar a nossa aula que nós tivemos ontem de ética, que foi sobre o Dia do Amigo. Lembra? Vocês lembram que ontem foi o Dia do Amigo, segunda-feira, dia 20 de julho. E aí, no Dia do Amigo, a gente também propôs para vocês algumas atividades em relação ao amigo, não foi? Pedir para que vocês fizessem um vídeo, mandassem uma mensagem, fizessem uma arte também, não é verdade? E aí depois eu tava pensando, eu disse, rapaz, eu acho que eu poderia juntar a minha aula de artes com a minha aula de ética. Sabe por quê? Tia Maria tinha preparado para vocês a aula de hoje de artes para nós falarmos sobre os animais, sobre o cuidado que nós temos que ter com ele, sobre até o respeito que nós temos que ter a eles, o carinho, o que os animais significam para nós, o que eles podem nos ajudar. E aí eu observei que os animais, eles dizem muito em relação ao nosso assunto de ontem, que foi o assunto sobre os amigos, sobre o Dia do Amigo. Sabe por quê? Porque tem muitos animais aí que eles são os melhores amigos dos seres humanos. Sabiam? Eu sei que diz assim, ó, que o cachorro é o melhor amigo do homem. Mas vocês sabem por quê? Costumam dizer isso? Porque o cachorro, ele é um animal super obediente, super fiel. Não é nem fiel, ele não é amigo, o melhor amigo porque ele é obediente, é porque ele é fiel. Ele é aquele animal que ele é fiel ao seu dono, é fiel àquela pessoa que está com ele, sabia? Por isso que dizem, e aí eu generalizo, eu amplio o quadro, dizendo que não é só o cachorro é um dos principais sim, mas todos os outros animais que cada pessoa tem, ela querendo ou não se torna o seu amigo, não é verdade? Quem aí em casa tem um cachorrinho? Quem tem um gatinho? Um coelho, um passarinho, uma tartaruga, não é? Tem tantos e tantos, um hamster, animais que todo mundo pode ter em casa, que são animais domésticos e que fazem tão bem para nós, não é verdade? Como eu já disse para vocês, tia Mayara tem 2 gatinhos, só que eles não estão aqui na minha casa, aonde eu estou agora. Eles estão em um outro local, sendo cuidados também da mesma forma, tá? E aí, esses 2 gatinhos, eles sempre estavam junto comigo em tudo, sabia? Olha, tia Mayara, quando tava triste, eles chegam lá, olha, e fica lá do ladinho, não fala nada, porque animal não fala. Eles ficam lá do ladinho, eles dão carinho, eles não saem de perto. Quando vocês estão assim, ó, eu já sei que existem cachorrinhos que quando o dono tá triste, ele chega lá, olha, começa a querer brincar, começa a querer alegrar, não é? Começa a querer latir, ou então até só ficar ali pertinho. E outros animais que existem dentro de casa que sentem tudo que nós sentimos. Vocês sabiam? Eles sabem quando a gente tá muito feliz, quando a gente tá alegre, quando a gente tá com raiva. Porque quando vocês dão uma bronca no animal de estimação de vocês porque eles fizeram alguma coisa que não devia, eles não sabem? Eles não ficam ali, ó, com aquela carinha baixa? É justamente por causa disso. Eles entendem tudo o que a gente sente, sabia? Então, na nossa aulinha de hoje, de artes, tia Mayara quer falar justamente sobre isso, sobre esses nossos melhores amigos, tá? E aí eu quero falar em relação aos cachorros,
Quero começar falando em relação aos cachorros como os melhores amigos do homem, em relação ao cuidado que eles têm com determinadas coisas, com determinadas pessoas. Por exemplo, nós já falamos aqui sobre deficientes visuais, não foi? Que aí eles têm aquela bengalinha deles, que eles andam para poder saber se eles vão bater em algum obstáculo, se tem algum buraco no meio do caminho que eles estão andando, para eles não caírem. E aí eu também já falei para vocês que alguns deles têm cão-guia. O que é cão-guia? Tem mais se engasgou, vê? O que é cão-guia? Cão-guia é um cachorro que ele tem treinamento especial, certo? Para poder sair com essas pessoas que têm deficiência. E aí eles acabam sendo os olhos dessas pessoas. E também eles acabam sendo os melhores amigos dessas pessoas. Porque eles estão com elas a todo momento, a todo tempo. Aonde quer que elas vão, eles estão lá perto delas para poder dar o direcionamento. Por isso que se chama de cão-guia, porque é ele que vai guiar aquela pessoa que tem deficiência visual por todos os locais que eles quiserem ir, entendeu? Eles sabem quando o sinal está aberto, quando o sinal está fechado, se pode atravessar, se não pode. Ele vai treinar ele a subir em um ônibus, ele vai treinar ele a passar de algum obstáculo que tenha na rua, entrar em uma loja. E esses cachorros que são cão-guias, eles têm livre acesso nos locais, porque eles não podem, existem alguns locais ao qual animais não podem entrar. Mas no caso do cão-guia, eles podem, porque eles, como é que eu digo? Eles são necessários, eles são primordiais para aquela pessoa que está com ele. Entenderam? Olha, existem cachorros que eles servem de guarda, não é? Quem não tem um cachorro, tem muitas pessoas que ou vocês conhecem que tenham um cachorro que toma conta da casa, que tá ali, olha, na frente da casa latindo, rosnando, para quando vier alguém que não é legal passar por lá, quiser fazer alguma coisa maldosa, aí existe esse cão de guarda, que ele vai estar sempre ali para proteger a família. Existem aqueles cachorros que eles já são da área da medicina. Existem, eu não sei dizer para vocês se aqui no Brasil existe, mas eu sei que nos Estados Unidos e em outros locais já tem esse treinamento, que são alguns cachorros que eles conseguem identificar só pelo faro, pelo cheirinho, se aquela pessoa tem câncer, se aquela pessoa tem algum câncer no corpo. Eles conseguem farejar, que é como eles cheiram, eles conseguem farejar apenas pelo sopro que a pessoa dá, por falar perto da pessoa, entenderam? Então, nós observando todas essas informações que a Mayara passou para vocês, quando nós observamos todas essas informações, nós começamos a perceber que são amigos, não é verdade? Quem não quer um amigo que esteja ali, ó, como um cão de guarda, sempre protegendo você de alguém que vinha lhe fazer mal? Quem não quer um amigo que esteja ali, olha, vem cá, me segura na minha coleira que eu vou te ajudar a te levar para os lugares? Quem aqui não quer um amigo que esteja ali, olha, dizendo se você está dodói ou se você não está dodói, que vai estar ali para poder cuidar de você, ou então vai estar ali para poder dizer se você tem algo para que você procure o cuidado? Quem é que não quer um amigo que ao momento que você precisar, ele vai estar ali para lhe dar um carinho, lhe dar um abraço do jeito dele, uma lambidinha, não é? Quem é que não quer um amigo assim? Existem algumas pessoas que são alérgicas a animais, mesmo que gostem, não podem ter esses tipos de animais perto, por causa da alergia, mas gosta da mesma forma e queria, só não pode por necessidades,
entendeu? Porque realmente não tem condições. E aí eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: ai, eu não gosto de gato. Ai, gato é um nojo, gato é isso, gato nananã. Mas, gente, gato é um bichinho também, lógico que a gente tem que aceitar o gosto de todo mundo. Mas gato é um bichinho muito fofo e às vezes nós pensamos, a maioria das pessoas pensam que eles não fazem nada, que eles não ligam pro dono, nada do tipo. Os meus gatinhos, eles ligam. Quando dá a hora de chegar em casa, eles estão lá na portinha, já esperando. Ficam olhando por baixo da brechinha da porta, sabia? Quando chego, eles deitam lá perto de mim, eles ficam lá dando um carinho, sabia? Quando eu chamo para beber água, para comer, eles vêm. Eles estão sempre por perto quando a gente precisa. Independente, seja gato, seja coelho, seja cachorro. Entenderam? Lógico que os cachorros, eles são animais que eles são muito treinados. Muitos deles são treinados. Eles já nascem com essa garra de querer defender. Entendeu? E quando a gente fala deles, nós estamos falando realmente dos verdadeiros amigos. Porque esses animais são aqueles que vão estar ali a todo momento que você precisar. Entenderam? Eu já vi uma reportagem, agora nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, que aí tinha um senhor, que ele tinha um cachorro. E aí esse senhor, ele ficou muito doente. Teve coronavírus. E aí ele precisou ir para o hospital. E desde o dia que o dono do cachorro precisou ir para o hospital, que o cachorro não saía da frente do hospital, esperando o dono dele sair. Entendeu? Pois é. Porque, olha, e aí você começa a observar, você percebe que o cachorrinho, ó, ele estava ali, olha, a todo momento esperando o seu dono e não abandonou ele de jeito nenhum. E são assim que são os verdadeiros amigos. Eles não nos abandonam de forma alguma. Não é verdade? Quem não quer ter um animalzinho como um bichinho de estimação para estar ali sempre a todo momento com você e tá ali, ó, sempre lhe ajudando, tá ali sempre fazendo você brincar, fazendo você ficar alegre, não é verdade? É muito, 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 muito bom. E aí, em relação a esses animais, eu estou falando muito de cachorro e de gato, porque são os animais que a gente consegue ver com mais frequência dentro da nossa casa. Porém, existem outros tipos de animais, como eu já falei aqui para vocês. E independente, nós precisamos ter cuidados necessários com cada um deles. Nós não podemos maltratar os animais, independente de quais animais sejam, de quais circunstâncias estejam. Independente. Nós precisamos sempre ter o cuidado com todos esses animais, com todos esses bichinhos que estão ali, olha, sempre querendo um carinho, sempre querendo um pouquinho de atenção, porque a gente não entende a língua dos animais, mas a gente consegue, olha, observar, nós conseguimos compreender quando eles precisam ou não de um auxílio, de uma ajuda da gente. Existem muitas pessoas maldosas no mundo ao qual eles maltratam os animais, mas isso, olha, não é coisa bonita de se fazer. E vocês sabem muito bem, não é verdade? Então, na nossa aulinha de artes de hoje, que a Mayara está falando sobre os animais como os nossos melhores amigos, para poder a gente aprender um pouquinho sobre esse cuidado que nós temos que ter com ele, certo? E aí, na nossa próxima aula de artes, que a Mayara vai confeccionar com vocês um porta-lápis, um porta-objetos, vamos dizer assim. Tem a Mayara utilizou para lápis, mas aí vocês podem utilizar para qualquer outro tipo de material que vocês precisarem. E aí nós vamos utilizar e fazer essa artes com rolinho de papel higiênico, certo? Como tem Mayara diz, eu gosto muito de trabalhar com rolinho e eu sei que existem muitas e muitas e muitas coisas que nós conseguimos fazer com rolinho de papel higiênico. Então esse vai ser um dos itens que nós vamos produzir com rolinho de papel higiênico, certo? Então, veja só.
Tia Mayara solicitou Tia Bruna para poder fazer essa aula junto com ela. E aí, nessa nossa arte que nós vamos fazer também um animal, que é o nosso melhor amigo, um cachorrinho. E aí, vocês podem pintar da forma que vocês desejarem, da forma que vocês conseguirem. Se conseguir pintar com tinta, ótimo. Se não conseguir pintar com tinta, pinta com lápis de cor, com lápis de cera, porque no rolinho de papel higiênico, pega esse tipo de material, pinta com cola colorida, pinta até com carvão, se quiser, com qualquer coisa que vocês desejarem pintar, para deixar o objeto que nós vamos fazer bem bonito, tá certo? Então, como eu já disse uma vez, se vocês não tiverem um rolinho de papel higiênico na hora, vocês podem juntar e depois vocês confeccionam, tá certo? Aí vocês podem confeccionar depois o rolinho de papel higiênico com o objeto que nós vamos fazer com os rolinhos que vocês juntarem. Como eu já disse, pede ao vizinho, pede a qualquer outra pessoa para poder juntar os rolinhos para vocês fazerem essas artes que nós estamos fazendo, tá? Tia Mayara tá fazendo nas videoaulas, mas quando nós voltarmos, também vou querer fazer junto com vocês lá na nossa sala de aula, tá? Pra gente não perder o costume. E eu tô vendo que vocês estão gostando bastante dessa nossa forma. Então, olha, cola, vamos utilizar cola, vamos utilizar canetinha colorida, lápis de cor de cera, papel, nós vamos utilizar. Tia Mayara utiliza papel ofício e pinta, né, da cor que ela quer. Vocês podem utilizar qualquer papel que vocês tiverem. Se não tiver folha de ofício, usa folha de papel de caderno. Deixa eu lembrar, papelão, se vocês tiverem um pedacinho de papelão para ficar a nossa atividade ficar bem melhor, pega um pedacinho de papelão também, que aí nós vamos utilizar. Deixa eu me lembrar mais alguma coisa. Eu acho que por enquanto é só. Eu já falei cola? Já falei tesoura? Isso é o que a gente sempre usa, não é verdade? Então eu vou deixar vocês agora com um videozinho e aí a gente retorna na nossa próxima aula já com a nossa arte, tá certo? Pera aí, rapidinho.